Então, olá, amigos. Este é mais um Alien Live. Estamos sempre com convidados trazendo notícias sobre ufologia e temas relacionados a ela. Hoje nós estamos com Caio, do canal Terra Oculta. Boa noite, Caio. Uma quedinha ali, ele deve estar voltando. Você que está no chat, muito obrigado pela presença. Já temos aqui a participação do Chacruzzi, Novatos na Ufologia. Obrigado, Ricardo, pela presença. André Petico, muito obrigado. Pessoal, acho que deu uma quedinha aqui, eu vou reiniciar. Só um pouquinho, pessoal. Olá, pessoal, estou de volta. Queria dizer a vocês para deixar as perguntas aí no chat. Desculpem a falha técnica aqui. Queria agradecer aos novos inscritos, aos canais parceiros, lembrando sempre de nossos amigos da Toca da Coruja e de canais que têm acompanhado a Alienates desde o começo. Queria fazer um agradecimento especial aos colaboradores, Márcio, Ricardo, Jaqueta, que estão sempre conosco aqui. Queria agradecer também ao Marcelo e ao Max, que me auxiliam na página do Facebook. Se você tiver interesse em enviar a nós o seu relato em áudio ou vídeo, nos procure na página do Facebook, cujo link está logo abaixo na descrição do vídeo. Estamos vendo aqui o pessoal chegando, a Nédia Oliveira, obrigado, Nédia, pela participação. Denis Albert, Bel Benites, obrigado também. Daniel Lopes, obrigado por cada um de vocês que tem nos apoiado aqui com as suas participações. Lembrando, para que vocês deixem suas perguntas, já o nosso convidado estará de volta, ele teve um problema na máquina dele. Queria lembrar a vocês que o nosso canal, na página inicial, tem vídeos separados em playlists de vídeos longos, vídeos curtos. Ok? Temos vídeos separados em playlists de discos voadores, de análises de fotos e vídeos. Nós também temos aqui playlists de relatos, depoimentos. Falando em depoimentos, quero reforçar com vocês aqui, deixem conosco seus relatos. Ok? Deixa o seu depoimento aqui. Em breve o nosso convidado estará de volta. Se vocês quiserem deixar suas perguntas aqui no chat, fiquem à vontade. Em breve ele estará retornando. Amanhã à noite nós teremos aqui o João Marcelo de volta falando sobre acobertamento e as tarjas pretas. Essas tarjas pretas que nós vemos em documentos que são aparentemente liberados, mas quando vamos ler, encontramos essas tarjas que dificultam a pesquisa. Então ele vai comentar um pouco sobre isso. Na terça-feira nós teremos a participação aqui do Fred Moura falando dos Tachyons. Ok? Nosso convidado está de volta. Caio? caiu tudo, congelou meu computador. Incrível que pareça. Hoje eu fiquei deu até um susto, né? Porque eu ia começar a falar sobre no Hangout agora, tudo, e caiu tudo. De repente, puf, apagou. Tela azul. Quer dizer, negócio... Bom, às vezes acontece isso, né? Sim. Mas hoje o tema é um pouco delicado, então... Eu imagino. Quando acontece isso, porque já é um aviso, né? Aquela história. E principalmente quando eu falo sobre máquina ou inteligência artificial,
Aí o computador do pessoal acaba pifando, não só o meu, às vezes o pessoal da bancada, cai todo mundo, e é um negócio interessante isso. Mas Caio, então, fique à vontade para expor o assunto, a gente responde as perguntas do chat logo após o término da sua explanação, ok? Fique à tá vontade, ok. não se preocupe com o tempo, fale o tempo que achar necessário, a casa é sua. Bom, então, hoje o tema é o domínio, né? Muita gente perguntou para mim, fala um pouco sobre domínio, você vive falando sobre domínio, sobre o velho império domínio, porque esses dois assuntos, eles se encontram naquele livro do Entrevista, um dos assuntos, né? Se encontram naquele livro Entrevista com Alienígena, da Matilda O'Donnell, né? E aquele autor Lawrence Spencer, se não me engano, né? Em que, nesse livro, uma enfermeira da Força Aérea Americana, segundo dizem, segundo Lawrence, manda uns manuscritos para ele, né? Já em uma idade avançada, sobre uma entrevista que ela fez com um alienígena, com um intérprete, vamos assim dizer, na Força Aérea Americana. E o que acontece? É um livro muito polêmico, né? Porque não dá para você realmente verificar a autenticidade do material, do livro, 100%, com certeza, né? Então, é um livro que fica meio que ali fica meio no ar, né? A ideia de, será que realmente ela entrevistou um alienígena ou não? Ou será que ela não entrevistou? Mas pelo que eu analisei o livro em si, e pelo que eu vim analisando nos meus 30 anos quase de pesquisa, porque assim, quando eu falo sobre o domínio, não é somente um assunto retirado de um livro, ou de uma fonte específica, ou de algo específico. É um conjunto de fontes que você vai retirando informação, e vai guardando dados, e vai cruzando informações ao longo dos anos. É um verdadeiro trabalho de garimpagem, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas você consegue isso através dessa informação através de quê? Só desdobramento, ou entrevistando espíritos, ou fazendo transcomunicação, analisando mensagens? Não, é um conjunto de coisas que ao longo dos anos você vai colocando num banco de dados, né, fazendo um verdadeiro trabalho de detetive, né, porque na verdade uma investigação desse porte, que o tema hoje era, inclusive, domínio por detrás do véu, né, ou além do véu. O véu seria o quê? O véu seria o limite perceptível da nossa realidade, né? Então, quando se fala em domínio, o domínio ele vai além do limite de percepção da nossa realidade, ou seja, a nossa realidade é o horizonte desse universo em que o domínio se encontra. E se esconde também por trás desse véu, porque nós não conseguimos detectar sua presença diretamente falando, mas indiretamente sua influência sobre nós. Então é até interessante porque muitas coisas nós, primeiramente, não conseguimos detectar diretamente algo. Quando se fala, por exemplo, em domínio, civilizações alienígenas interdimensionais, você não consegue detectar, vamos assim dizer, diretamente, materialmente, e interpretar esses dados de maneira assim direta e instantânea. Às vezes demora anos para você fazer isso. Por quê? Porque além de você colher dados e cruzar informações de várias fontes, você tem que montar todo um quebra-cabeça, assim, de uma história, e tentar fazer uma interpretação desses dados. E isso é uma coisa muito demorada, trabalhada, porque é muita informação, é muito detalhe. A gente tem que ser... É aquela história, às vezes um detalhe passa desapercebido, e aquele detalhe é crucial para ligar um acontecimento, um fenômeno, com relação a outro, e outro, e outro, e outro, e você vai ligando os pontos. Quando você menos espera, você acha um elefante branco sentado na tua sala, a grosso modo, assim, uma comparação surrealística, metafórica. Por quê? Porque você não tinha, em primeiro momento, a sua visão não conseguiu abarcar ou pegar toda essa visão geral da situação do elefante branco na sala.
Mas a partir do momento que você presta atenção, olha, tem um negócio aqui, ali, você vai ligando os pontos até você formar uma ideia geral. E o que foi o que aconteceu com o domínio ao longo dos anos. Não que eu venha a dar crédito 100% da história do entrevista do alienígena, né? Por quê? Porque nessa entrevista do alienígena, tanto a Matilde, se ela não for uma desinformante, como Lawrence Spencer também, se ambos vamos supor assim, se tanto a enfermeira da Força Aérea Americana como o autor forem sinceros e honestos no seu depoimento e realmente a entrevista aconteceu, o alienígena, que era titulado como Aaron, né, ele era chamado, né, se autodenominava, né, ele mentiu em muitas situações no livro. Por que ele mentiu? Porque uma civilização avançada do porte que ele coloca no livro não se deixaria facilmente capturar ou ser entrevistado daquela maneira facilmente se não tivesse um propósito de desinformar quem o capturou e quem o entrevistou. Por que eu digo isso? Porque uma civilização que consegue cruzar dimensões e se utilizar de androides físicos para se manifestar no corpo, no nosso mundo físico, e esses androides são animados por espíritos desses alienígenas, eles conseguem sair desse androide a qualquer instante, a qualquer momento, seu bel prazer, sua vontade, e entrar em um outro corpo, qualquer coisa do gênero em relação à nossa realidade, tem uma tecnologia de cruzar galáxias e outras coisas mais, como manipular a matéria e o tempo. Um ser desse nível não entraria numa situação daquela, como o livro prega. E o que me parece, quem já leu o livro, seguir aquela entrevista toda, que são várias entrevistas que foram feitas, dá para se perceber que o ser em questão, se realmente aconteceu, torna a falar a entrevista, ele mente todo instante, né? Coloca umas verdades com umas inverdades para desinformar. E eu não vou entrar em todos os detalhes de todas as fontes de informação, mas eu posso resumir que eu cheguei a essa conclusão sobre a existência do domínio do velho império que a gente fala. São civilizações antiquíssimas do universo, em que atuam de uma maneira parasítica até, com relação a várias civilizações que existem no universo, como a nossa, por exemplo, né? Então, o que eu posso falar é que algumas fontes estão correlacionadas com informações de transcomunicação, ou seja, você tem trabalhos de transcomunicação do Grupo Internacional de Transcomunicação, Marx Menz, transcomunicações também que eu fiz ao longo do tempo, de outros pesquisadores também. Você também tem informação advinda de 3 ou 4 livros mediúnicos, né? Você tem informação advinda de vários médios ao redor do mundo, inclusive médios brasileiros aí. Tem gente que conhece, por exemplo, Gasparetto é um deles. Apesar dele não ter, assim, no meio espírita, ele ter se desligado, não é bem visto com bons olhos pelo espiritismo, por exemplo, que como ele se deixou de se tornar espírita também há muitos anos atrás. Então você tem essas informações então vindo de transcomunicação, médiuns, livros, mediúnicos também. Você tem essa informação vinda através de fenomenologias ufológicas, né, que ocorreram ao longo dos últimos 60 anos, em que notou-se que esses seres, eles cruzam não só dimensões, mas ciclos temporais também, né? Eles vêm de outros ciclos temporais. Então, para eu começar a falar do domínio em si, do Velho Império, eu dou essa abertura, falando que toda essa informação, ela advém de uma ampla gama de dados, né? E o domínio, para quem não sabe, ou pegou o bonde andando aqui, é uma civilização antiquíssima, que está além do nosso tempo e da nossa matéria, e que consegue manipular o nosso universo físico, né?
porque o universo físico é uma extensão do universo maior, o nosso universo físico, né? E a extensão, ela não só cruza dimensões, quando a gente fala em dimensão, cruza o quê? Tem ciclos temporais também, né? Quando você desencarna, você morre, por exemplo, a gente passa por uma outra realidade, uma outra dimensão, se queiram chamar assim. Mas essa realidade é o quê? É um ciclo temporal diferente. Então há uma dificuldade entre a comunicação dessa dimensão para a nossa. E o domínio facilmente cruza todos esses ciclos temporais, ou se localiza facilmente em algum desses ciclos. Esses seres conseguem dar um salto de uma realidade para outra, de um tempo para outro. Porque, como vocês sabem, o tempo não é linear. O tempo é como um oceano, né, que eu já falei em outros hangouts, em outros canais aí, inclusive no meu também, que o tempo é um oceano, e cada corrente do oceano, você tem uma corrente fria, uma corrente quente, é um ciclo temporal diferente. Cada corrente dessa é uma realidade diferente, vamos assim dizer. Existem infinitas realidades. E o nosso tempo, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ele corre ilusoriamente naquela ideia de passado, presente e futuro, né? Mas, na verdade, a nível subatômico, o tempo nosso é retrógrado. Na verdade, nós estamos indo para o passado e não para o futuro, com relação a muitas realidades em que o domínio se encontra, ou outras realidades. Quando eu falo essas realidades, eu vou fazer uma divisão rápida aqui. Você tem o baixo astral na Terra, que é dividido em várias esferas. Esferas abaixo da crosta terrestre são realidades dimensionais temporais. Tem 9, para cima tem mais 9, são 18. Saindo do baixo astral, você vai chegar para uma realidade maior, ou um ciclo temporal, em uma localidade completamente diferente. E assim por diante, né? Quando você atinge uma certa posição, você entra na quinta dimensão, tá? Que está além do tempo e da matéria. Seria um hiperespaço, vamos dizer, uma hiperlocalidade. E dessa localidade eles conseguem manipular esses seres, a informação que constitui a natureza da nossa matéria e do nosso tempo. Então, eles manipulam, como a gente faz, a grosso modo comparando, eles manipulam a metadata que está na nossa matéria, ou seja, você tem um programa de computador, faz uma comparação bem grosseira, eles conseguem manipular os códigos que tem esse programa, que por sua vez ditam que a matéria é densa, existe a gravidade assim, o espaço existe um espaço curvo, e o tempo, o ciclo temporal é tantos ciclos por segundo, e blá, 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 uma série de coisas. Eles conseguem manipular isso, e conseguem adentrar na nossa realidade, ou parar o nosso tempo, inclusive, são capazes de parar o tempo, e nessa parada de tempo ocorre o tal fenômeno de abdução alienígena, né? Eles conseguem criar uma bolha temporal e retirar a pessoa da nossa realidade e colocar de volta, inclusive fisicamente falando. Se bem que muitas abduções que o domínio faz, ele faz a nível espiritual e não a nível material. Quando você dorme, por exemplo, muitas pessoas de destaque na sociedade, políticos em si e outras coisas mais, que tem um certo destaque, são retirados dos seus corpos físicos à noite, às vezes, são levados em uma espécie de abdução alienígena, ufológica, que é que você chama, espiritual, e são reprogramados mentalmente e colocados de volta no corpo. E isso faz com que eles atuem diretamente na reengenherização da nossa sociedade, através do quê? De implantação de memórias falsas, manipulação mental indireta, né? Até mediúnica, vamos assim dizer, que não é só espírito que influencia a gente. Na grande maioria das vezes até são alienígenas que influenciam. Depende da função que você exerce na sociedade, do destaque que você tem, e a força de atuação, de reengenerização que você tem, o poder de comando, escolha na sociedade. Porque a nossa sociedade é uma sociedade piramidal, né? Quem está no topo da pirâmide geralmente são os que são mais influenciáveis por essas entidades que comandam indiretamente a civilização do mundo físico através de outras realidades, e essa pirâmide de poder cruza dimensões, inclusive. Então, o domínio, ele segue também uma hierarquia. Aliás, a hierarquia que nós conhecemos vem do domínio, que já foi perpetuada por uma outra
civilização que era do Império Antigo, né? Então muitas pessoas podem estar torcendo o nariz e falando assim, agora ele está totalmente maluco, viajando na maionese, falando um monte de coisa aí, não. Inclusive, a atuação deles aqui no planeta Terra, nas diversas esferas espirituais, ela é feita através de inteligência artificial, né? Que foi detectada no século IV até o século VIII pelos gnósticos, criando toda uma filosofia, uma doutrina dos arcontes, né? E através do que? Desdobramentos espirituais. Você sai do corpo físico e atinge essas realidades, e é o que eles faziam. E com isso eles iam escrevendo essas realidades e anotando e colhendo dados, informação, como nós fazemos, por exemplo, aqui no Projeto Terra Oculta, não só em projeção astral, mas em outros métodos, como eu acabei de explicar. E isso, com o tempo, nos vem demonstrando, então, que tudo é manipulado na nossa realidade. Queiramos ou não, enxerguemos ou não, isso ocorre a todo instante. E muitas dessas naves que vocês veem aí do domínio, por exemplo, uma parte delas, são máquinas temporais, além de naves, né? Elas cruzam dimensões e vão para o futuro, ou para o passado. E, na verdade, nossa reencarnação, o ciclo temporal que a gente reencarna na Terra, a gente reencarna sempre no caminho inverso, indo para o passado em relação ao ciclo temporal deles, que corre o inverso, né? Eu já falei em outros hangouts que vocês já viram aqueles filmes de terror que aquele demônio ele corre ao contrário, para trás, tudo é para trás, ao contrário, porque realmente o tempo deles é ao contrário. Até nos anos 70 você tinha muitas pessoas aí com disco de vinil voltando aqueles discos, aquelas músicas para detectarem mensagens satânicas e coisas do gênero. Na verdade, isso tudo está correlacionado com o ciclo temporal dessa realidade do domínio, em que é atuante, né? E nós, às vezes, não no baixo astral, mas às vezes quando a gente tem contato com o astral mais alto, o nosso espírito tem a capacidade de entender tanto por uma sequência de fatores para frente ou para trás. Ou seja, você tem uma experiência do David Otis, né, que é um pesquisador dos anos 60, 70, que gravava crianças recém-nascidas, e quando ele colocava as crianças, aquelas falas daquelas crianças sem nexo, né, ao contrário, ao inverso, ele descobriu que as crianças queriam água, por exemplo. Mamãe, eu quero água, mas se tocava normalmente a fita, você não entendia nada que a criança falava. Por quê? Demonstrou-se ali que o nosso cérebro, nossa consciência consegue entender ou passar informação de qualquer direção, em relação ao ciclo temporal ou em relação a uma sequência de fatores. O cérebro não trabalha de maneira linear, ou seja, a consciência, aliás. Porque o cérebro, na verdade, é um tradutor, né, da consciência. E para terminar isso, que eu já me estendi muito, o domínio, ele disputa territórios interdimensionais e temporais com o antigo império, né? Vamos assim dizer, isso é uma verdade. Tá? Uns chamam de antigo império. Você tem até um livro de Kyle Griffith, de 1988, que chama War in Heaven, a Guerra nos Céus, né? Que ele descreve um pouco indiretamente a atuação do domínio e do velho império, mas com outros nomes. O domínio ele chama de colegiado invisível, o velho império de tecnocrata, né, nesse livro. E você vai ver também aí que ele descreve a presença desses controles indiretos que existem além do véu da nossa realidade, feito através da inteligência artificial e de máquinas, né, que controlam a reencarnação, máquinas que controlam o fornecimento de informações, controlam construções de cidades astrais, inclusive. Para quem não sabe, em cidades astrais, não é porque você morre, você fica sabendo de tudo isso. Vamos assim dizer. Você morre, a gente continua do mesmo jeito. Ignorante a certos fatos que ocorrem na nossa realidade. E em muitas situações você vai parar em facções no mundo astral, em que você começa a ouvir alguma coisa sobre o domínio, o velho império, mas de uma maneira indireta. O domínio é conhecido como espiritualidade superior no astral. E de lá você tem os provedores.
que fornece, às vezes, para uma cidade ou um vilarejo astral, máquinas e tecnologia que são utilizadas nessas cidades, né? E essa tecnologia é trocada entre essas cidades também no astral, dependendo da esfera que você se encontra, e você tem todo esse pensamento mascarado, como a gente tem aqui, em que tudo isso é fornecido por seres iluminados, anjos que vêm, ou espíritos superiores que vêm de outras esferas, altas esferas, como você encontra em várias histórias mediúnicas, como por exemplo o nosso lar de Chico Xavier. E essas cidades são indiretamente governadas e reestruturadas através do domínio e do velho império também. Existem inclusive máquinas que controlam até a reencarnação, como eu falei em outros vídeos, máquinas essas que não são como nossas máquinas, foram baseadas em hardware, em placas de circuito, essas coisas, não é? São máquinas orgânicas, semiplantas, assim, matéria orgânica astral, vamos assim dizer. E elas conseguem se multiplicar e duplicar e se recriar como fossem verdadeiros vírus, por outro lado. Então são máquinas antiquíssimas que se autorregulam e controlam toda essa grade e mecanismo automático que é a reencarnação. A reencarnação, para quem não sabe, você morre, vai para o astral, fica lá, dependendo daquilo que você se ligou mentalmente, você vai parar numa região X, Y, Z. E correlaciona com os seus sistemas de crença que você aprendeu, e isso te direciona para algum tipo de perpetuação do sistema de crença pós-morte. Você vai se identificar com uma sociedade, uma cultura X e Y, e vai ficar naquela vilarejo, naquela cidade, que por sua vez tem uma manutenção indireta do domínio, e que muitos dirigentes, como aqui, não mostram para os cidadãos nessas cidades, as pessoas que habitam os espíritos, quem são, o que são a espiritualidade superior, assim dizer, porque eles mantêm o status quo da situação. Em parte, isso não é feito simplesmente porque eles são proibidos de falar, né? Mas como aqui, por exemplo, e como lá, certas coisas não são faladas para não chocar a cabeça das pessoas, né? A gente já tem um monte de problema nesse planeta prisão, seria até um choque muito grande para as pessoas você entrar em detalhes sobre os mecanismos que autorregulam, regulam o mundo físico e o mundo espiritual, o baixo astral, assim dizer, no planeta Terra. Isso causaria um pânico, não só nos encarnados, como nos desencarnados, né? Então, isso às vezes não é dito, né? Mas existem facções no mundo espiritual que não concordam com esse tipo de política e nos últimos anos, ou nos últimos milhares de anos, vem estudando uma possibilidade de mudar esse cenário, essa situação, explicando para as pessoas que realmente as coisas não são assim, dessa maneira, mas são de outra maneira, né? Só que como a gente é muito preso naquilo que nós aprendemos ao longo de vidas e vidas, e nessas vidas e vidas em reencarnações que você vai e volta no mundo espiritual, vai para o mundo espiritual, outras realidades, ou volta para o mundo físico, você sofre um processo de amnésia. Para quem não sabe, além de a amnésia ser um efeito colateral de quando você viaja de uma dimensão para outra, de um ciclo temporal para outro, nessas realidades, essas máquinas de reencarnação, elas fazem com que a amnésia ocorra de uma maneira mais brusca e artificial, vamos assim dizer. E quando você volta para a Terra, você está totalmente esquecido de tudo. E o ciclo começa de novo, são ciclos infinitos, como os budistas falam, a roda samsárica, e esse ciclo te perpetua aqui na Terra, né? E muitas civilizações caem no controle do domínio e sofrem esse parasitismo transcendental mental, né? Porque realmente nós somos afastados da nossa verdadeira essência, né? E somos desfragmentados mentalmente cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E são coisas que realmente são muito complexas de serem explicadas simplesmente em 20 minutos ou 30 minutos aqui no Hangout. Mas assim, é um apanhado geral que eu estou dando essa visão de
interdimensionalidade, controle, reengenherização social, como as coisas funcionam a grosso modo, vamos dizer, né? Caio, realmente esse assunto é bem abrangente, a gente vai retornar ainda, né, futuramente, para o pessoal que está acompanhando agora. O Caio hoje, infelizmente, ele tem pouco tempo, mas o que nós vamos responder algumas perguntas agora, que foram feitas no chat, e posteriormente ele irá retornar em outra live, nós vamos marcar um outro assunto e com certeza vamos distribuir, né, essas informações para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Eu vou passar para você, Caio, uma das perguntas aqui que foram feitas. Um momento. Eu vou te passar uma pergunta aqui do Ricardo, do Novatos da Ufologia. Ele diz assim: gostaria de saber do Caio se a nível quântico as vibrações de nosso pensamento, positivo ou negativo, pode bloquear de alguma forma essa interferência do domínio em nossa realidade? Olha, nesses anos todos, o que eu observo é que a mente, ela tem essa capacidade de bloquear a interferência. O problema é que a gente vive uma ilusão física num corpo de carne, com uma certa limitação sensorial e com uma consciência baseada assim, em apenas 5% da nossa verdadeira consciência dessa personalidade, porque nós é muito maior que essa personalidade, e os outros 95% da consciência, do subconsciente, ficam bloqueados, e são os que mais mandam nas nossas escolhas e decisões. Então nós vivemos uma vida de armadilhas mentais, não é? Em que o meio que vivemos e aquilo que aprendemos acabam nos controlando diretamente ou indiretamente. Mas a partir do momento que você começa a enxergar essas situações, você começa a se tornar um pouco mais dono de si, né? E, obviamente, quando você partir desse mundo para o outro, dependendo de como você encarar a realidade das coisas, você não se ligar muito nessa ilusão, você é capaz de não seguir adiante com essas armadilhas mentais que existem no mundo espiritual, que fazem com que você retorne para essa ilusão, ou retorne para o mundo físico novamente, totalmente lobotomizado mentalmente e caído no esquecimento, né? Então, existe essa possibilidade, sim. Mas, assim, todas as pessoas gostam de dar nome quântico, né? Ah, salto quântico, isso quântico, aquilo quântico, e as pessoas não entendem o que é quântica, né? Porque quando você entende o que é física quântica, você vê que realmente você não entende nada, porque o microcosmos, ele demonstra muito bem o que é a nossa realidade, na verdade, né? Como as coisas funcionam, ao contrário da física do macrocosmos, né? Ou ao contrário da física newtoniana, né? Uma coisa mais mecanicista. Na física quântica você vai ver que o tempo, como falei, não é linear e outras coisas mais, que o pensamento, ele é criador, o observador, ele tem uma influência total sobre a matéria física, se ele quiser. São coisas que a física quântica demonstra. Então existe essa possibilidade de bloqueio, sim. Como fazer, que é o grande mistério, né? Pessoas aí que eu não acompanho, não posso estar dando opinião sobre pessoas que dizem que fazem processos, que você utiliza saltos quânticos mentais, uma série de coisas. Eu realmente não tive tempo para parar e analisar esse tipo de coisa. O que eu sei é que quando você está fora do corpo físico, você está num desdobramento espiritual, o seu corpo espiritual está fora, está momentaneamente um pouco mais deslocado do corpo físico, você tem lembranças desse mundo astral baixo, a sua mente se torna mais suscetível e mais lúcida para você atingir outros estados mentais que no corpo físico você não consegue atingir. Então, eu acredito que para você atingir essa mudança de pensamentos, de vibratório mental, você tem que sair do corpo físico momentaneamente e começar a se conhecer, se autoconhecer. Porque as pessoas
busco às vezes um resultado externo, uma coisa lá fora, mas é uma coisa aqui, né? Como você falou, né? Mas com esse trabalho mental, eu acredito que existe possibilidade de janelas de você bloquear o efeito do domínio. Já o fato de você conhecer a existência dele já é um grande passo, porque você já vê que as coisas às vezes não são como elas parecem ser, né? E aí você, pela grande maioria, é taxado do que é nome, né? Esquizofrênico, louco, porque você começa a agir fora do padrão, fora do que o sistema de controle prega, né? Então isso já é um passo importante, um passo assim de gigante. Você entender pelo menos que você está dentro de um sistema de controle, dentro de um planeta prisão, dentro de falsos sistemas de crenças que te controlam e te manipulam totalmente o tempo todo, né? E teu espírito, principalmente, né? Porque o interesse dessas entidades, desses seres, é a tua alma. Pode falar, Clécio. Pode finalizar. Eu só estava liberando o fone aqui, mas pode finalizar. Não, então é isso aí. Então, se quiser passar para a próxima Sim. pergunta, não sei se eu fui claro, respondi, mas é mais ou menos isso, ó, Sim. minha posição. Eu tenho uma pergunta aqui do Adonis Amaral. Ele diz o seguinte: divulgado por avatares que para desenvolvermos precisamos ter o amor em nossos corações e atos. Como ficamos em relação à guerra cósmica aí fora, tipo postura dos judeus nos campos nazistas? Olha, eu não entendi muito bem o final da pergunta, os judeus. A gente tem que ter amor no coração. Adonis, se você puder reformular essa pergunta, eu passo para ele posteriormente, ok? Eu vou te passar. O que eu entendi, assim, a grosso modo, é que, bom, o que é, bom, o que é o amor, né? Amor é uma coisa muito bacana, une as pessoas, existe uma vibração, uma conexão entre as pessoas, porque na verdade todos nós estamos conectados de uma maneira ou outra, porque nós vivemos numa fonte única, né? O amor é uma vibração uníssima, né? Que você quer o bem do próximo, o próximo quer seu bem, existe uma ligação, né, emocional. É uma força muito forte no universo, que está correlacionado com a inteligência emocional, que por sua vez está correlacionado com o nosso verdadeiro eu, né? Porque a inteligência racional não é a resposta para várias saídas desse sistema de controle, como as pessoas imaginam. Eu vou equacionar o problema, eu vou resolver a questão. A questão é uma questão, às vezes, mais de sentir as coisas, né? E você ter o conhecimento como segundo plano para você não sentir medo. Porque o medo é o desconhecido, é a falta do conhecimento, né? Mas, assim, como ficam os nazistas nessa história, o campo de concentração, judeus, essas coisas que ele perguntou. Agora, passando para uma outra questão da exploração do ser humano, do desrespeito com o ser humano. Aqui no ser humano, aqui no planeta, você tem duas espécies de ser humano, o que explora e o que é explorado. Infelizmente, isso é a verdade. E quando você tem certas situações de guerra, conflitos, que são coisas criadas artificialmente dentro da nossa civilização, isso gera o beneficiamento de uma minoria, né? Em detrimento da maioria, da morte de milhares de pessoas, verdadeiros genocídios. Como foi a Segunda Guerra Mundial, onde 65 milhões de pessoas morreram, não somente os judeus no campo de concentração, mas mais de 3 e 4 milhões de russos, e aí vai a contagem, interminável, né? Como que fica a situação dessas pessoas? Essas pessoas, infelizmente, são vítimas do sistema, né? Vítimas desse planeta prisão, vítimas de uma situação criada artificialmente, que é a guerra mundial, primeira, segunda, e vítimas de algo que está além, que foge ao seu controle, né? Existe coisa que a gente tem controle, tem coisa que a gente não tem controle, né? E, assim, eu sempre recomendo às pessoas não dar muita importância para a maldade do mundo e assumir
o seu eu interior cada vez mais, porque essa passagem que nós temos aqui no planeta Terra, no corpo físico, é passageira, né? Porque nós somos seres eternos, interdimensionais, então a coisa é muito mais complicada. Então, é de grande importância a vida material, porque nós vivemos experiências, interagimos com o meio, somos enganados todo instante, todo dia também. E eu acho que as pessoas têm que dar importância para o espírito, né? E para o eu interior. Porque quando a gente veio de um lugar que não lembra, não sabe muito bem o que está fazendo aqui, não sabe para onde vai, mas se realmente a gente começar a sentir que existe algo e tentar entender emocionalmente esse algo, além da inteligência racional, eu acho que isso é de suma importância, porque você, mexendo com essas forças que é o amor e essas outras coisas, você, me parece que entra vibratoriamente mais em contato com a fonte, com o seu Deus interior. E isso te traz mais, ou te puxa mais fora do sistema de controle. Caio, estamos chegando nos momentos finais. Eu queria só lembrar o pessoal que ele vai voltar aqui com outros temas. Nós já vamos combinar aqui outras datas. Com certeza esse assunto é bem abrangente. Foi uma participação excelente aqui, já adianto aqui. E ele é sempre bem-vindo aqui no nosso canal. O pessoal que quiser anotar mais perguntas para próximas lives será em breve, né? E você pode falar um pouco também, Caio, do seu canal, do seu trabalho, inclusive sobre o trabalho que você faz com a resistência, né? Um breve resumo, aí fique à vontade. Então, o que eu posso falar é que desde pequeno eu tenho desdobramento do corpo físico e eu fui me aproximando de uma organização extradimensional chamada Resistência, né? Muitas pessoas perguntaram para mim, mas não poderia ser uma armadilha do domínio, a resistência? Até poderia ser, até pode ser, porque nada é garantido a situação que nós vivemos numa situação tão caótica, tão assim ilusória, tão distante da nossa verdadeira natureza, que muitas vezes nós não, por mais que lógica pareça a situação, às vezes aquilo que parece ser não é. Mas ao meu ver, esses anos todos trabalhando na resistência, que é uma organização que não te pede nada, não tem barganha, não tem troca, não tem jogo de interesse, assim, aparentemente ninguém te dá nada, ninguém te pede nada em troca, faz se você quiser o trabalho. E lá é explicado que realmente existe todo esse controle, né? E não é nada, as coisas não acontecem assim, de uma maneira mágica, né? Você, da noite para o dia, vai descobrir a fantástica saída desse sistema numa porta e acabou. Não. E eles mesmos falam que tudo que a gente vê é ilusão. Inclusive a própria resistência, a existência da resistência, ele se intitula como uma anomalia dentro do sistema, né? Por quê? Porque enquanto o sistema gira para uma direção, eles vão para outra. Mas por que isso? Porque existem certos códigos de ética dentro da resistência que não seguem nenhum sistema de crença religioso, nem alguma ideia correlacionada com karma, essas coisas todas que a gente vem falar por aí, mas que o que é valorizado lá na resistência é a liberdade mental, né? Assim, com uma certa ética, né? A liberdade mental, mas com que não prejudique, né? O próximo, vamos assim dizer. Então, essa interação mental, de maneira saudável, ética, vamos assim dizer, ela é muito valorizada dentro da resistência. E assim, o que eles querem é que, não que a Terra se transforme no paraíso da noite para o dia, mas que pelo menos
o sistema de controle seja retirado, ou pelo menos diminua, dentro das civilizações terrenas que existem aqui. Quando eu falo civilizações, é porque não existe só os 7 bilhões de encarnados aqui. Você tem várias esferas, e cada esfera desses tem 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas desencarnadas vivendo uma outra situação, né? Em que às vezes você desencarna e vai para algum lugar que você realmente torce o nariz e não gosta, como aqui, né? Eu mesmo tenho parentes meus que deram comunicação, estão em locais que estão em locais a contragosto, que desencarnaram e não querem ficar numa situação como eles estão naquela situação. Meus avós, por ambas as partes de pai e mãe, que desencarnaram, pessoas que eu conheci, estão em locais que vão contra a sua vontade, Mas por quê? Porque eles se deixaram levar pela ligação mental com certas coisas. E aí você se torna, você perpetua, né, tua prisão mental do mundo físico para o mundo espiritual, né? Porque tudo é uma prisão que gira em torno da mente, né? É diferente de uma prisão de 3 paredes e uma grade. A prisão é mental, você se liga na coisa e fica ali preso, né? E é o que o domínio perpetua dentro do sistema de controle, e o velho império também, tanto como outro. E aí muitas pessoas vão perguntar, mas que visão negativa é essa? Não tem nem como sair disso, não tem uma outra civilização fora desses dois realms, dessa dualidade que existe, essa dualística, né? Essa coisa toda. Existem, sim, existem, mas e são civilizações que também se embatem contra o domínio, né? Em termos de antiguidade. Quando eu falo de antiguidade, na verdade essas civilizações elas estão além do nosso tempo. Então, quando elas estão além do nosso tempo, elas estão em outros ciclos temporais. Então, é difícil essa comparação, falar, são civilizações antigas. O que é ser antigo? Está dentro do nosso fluxo do tempo. Se está dentro do nosso fluxo do tempo, então você tem um parâmetro para comparar, mas quando eles estão fora, vêm de outras realidades, universos paralelos, então tem essa história de antigo ou novo. Eles são o que são, e sempre existiram. E criaram certos mecanismos com inteligência artificial, que acabou, eu acredito que acabou fazendo parte da sua natureza, né? E a inteligência artificial, só para terminar aqui o programa, ela não é baseada também em hardware, que nem você vê no Matrix aí, ela é baseada em matéria mental, no substrato mental. Então, quando você tem uma coletividade planetária pensando, e sendo parasitada e controlada mentalmente, ela fornece substrato mental, uma certa inteligência, fazer a manutenção das máquinas orgânicas do mundo espiritual e outros N mecanismos que existem nessas esferas, que controlam e mantêm todo o sistema de controle interdimensional, e interespacial e temporal dentro do nosso globo terrestre. E é uma coisa que eu posso entrar em detalhe, assim, em outros programas aqui no Alienates, em detalhe, pegar cada segmento, as máquinas, a inteligência artificial, a reencarnação, e entrar em vários detalhes de cada segmento, e com calma e destrinchando isso tudo de uma maneira mais tranquila, né? Então é isso aí, gente. Foi uma honra aqui recebê-lo aqui com a gente. Foi realmente muito proveitoso e bastante elucidativo para alguns, né, que já te acompanham há algum tempo, e você é sempre bem-vindo aqui no canal. Queria falar aqui com o pessoal do chat, ok? Ele vai voltar em breve. Obrigado a cada um de vocês que participou, Denis Albert, a Kate On, Dani Cris, Novatos na Ufologia, Miriam BR, Chacruzi, Jonatas Barreto, obrigado a cada um de vocês, não falei todos, me desculpem. Você que chegou agora, que vai assistir depois também, deixe seu comentário, muito obrigado aí pela sua participação, ok? Eu queria lembrar a vocês que a nossa playlist de lives está na página inicial do canal, confiram lá, temos playlists de vários temas, tá? Discos voadores, análises,
vídeos longos, vídeos curtos. Nós temos quase 940 vídeos no nosso canal, com certeza algum deles você não viu ainda. Não procure na pesquisa do YouTube, você não vai encontrar, você vai encontrar na página inicial do Alinates aqui no YouTube, tá? Visitem a página inicial, portanto, e lá também nós temos a agenda das próximas lives, que está logo no topo, tá? Na lista chamada Próximas Transmissões ao Vivo, ok? Para que você não perca nenhuma, marque o lembrete em cada vídeo tem seu próprio sininho, são vários sininhos, tá? Não apenas o sininho do canal, mas os vídeos das próximas lives têm um sininho separado de cada um. Caio, obrigado mais uma vez pela sua presença. Então, obrigado a você, obrigado pessoal do chat, e a gente se vê numa próxima, né, Clésio? Sim, com certeza. Então. Pessoal que apoiou aí a gente no chat, muito obrigado. Você que assistiu também, muito obrigado. E até a próxima live aqui no canal Alinates.